Pai amado, louvamos o teu nome nesta noite, pela oportunidade que temos para continuar estudarmos a tua santa palavra nesta matéria de tremendo impacto. Fala conosco, ministra-nos, glorifica o teu santo nome, ajuda-nos em tudo, dá-nos a tua graça que nos basta para que possamos vencer e superar as lutas e dificuldades do dia a dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que com muito esforço, com muita dedicação, ó Deus, estão glorificando o teu nome em estarem com afinco, com dedicação, estudando a tua palavra. Recompensa-lhes, ó Deus, poderosamente, com saúde, com graça, com misericórdia, com ânimo redobrado, para que avancem e conquistem no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Oramos entregando esta aula aos teus cuidados e pedindo que a tua graça nos basta, nos encha e nos fortaleça nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui agora na nossa quarta aula da nossa matéria da Teologia do Obreiro. Essa é a quarta aula da nossa matéria Teologia do Obreiro, curso básico em Teologia. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Essa é a turma das quartas-feiras do nosso curso básico em teologia. Deixa eu dar aqui uns rápidos avisos, porque eu não gosto de me ocupar com os avisos no finalzinho, né? Porque causa alguns pequenos transtornos. Quantos de vocês já viram lá no grupo um avisinho e um vídeo que nós deixamos? Deixamos um vídeo de 6 minutos, né, e um avisinho, certo? Espero que vocês também tenham lido o avisinho, né, porque tem que estar as duas coisas ligadas, né? O avisinho e o vídeo, né? Alguns alunos, infelizmente, tiveram problemas porque só assistiram o vídeo e não leram o avisinho, né? Devido às circunstâncias que já estamos vivendo, né? Estava até falando com alguns irmãos, a ficha não caiu, ainda está um negócio bem estranho, né? 20 anos esperando uma benção e quando vem a gente está com dificuldade de acreditar. Né? Esperando o Green Card e era uma causa completamente perdida, né? Não vou entrar em detalhes só para os irmãos entenderem como para nós está sendo bem difícil assimilar essa benção, mas glória a Deus, estamos felizes, né? Mas tá difícil, está um negócio bem estranho. E estão correndo muito, entende? Porque dois juízes, é uma história muito longa, talvez um dia eu entre em alguns detalhes, né? Mas temos dois juízes trabalhando no caso e já decretaram a data do dia 19 de outubro próximo e, consequentemente, nós temos que seguir alguns procedimentos, né? Muita papelada que estamos assinando, entende? Muitos detalhezinhos, é um negócio assim bem cansativo. E essa semana agora que vai entrar, nós vamos estar na imigração um dia sim, um dia não, praticamente 3 vezes por semana, né, para acertarmos alguns detalhes, né? Vamos estar conversando com um dos dois juízes e também, consequentemente, vamos estar envolvidos com alguns exames de saúde, né? Meu coração deu uma pioradinha, mas, glória a Deus, estamos aí. É como disse meu filho, não vai ser agora que eu vou partir. Depois dessa bênção, Parabéns, pastor. Deus abençoe. obrigado. A glória seja ao Senhor, é o Senhor que fez isso. A gente não É fez verdade. nada. O que a gente fez nos últimos 20 anos é só chorar e orar. Só chorar e orar, chorar e orar, chorar. Mas vale a pena, gente. Valeu Quando a você pena. chora e ora aos pés de Jesus, chega no Ué. momento que ele se compadece, né, na sua Choro dura a misericórdia. noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso choro durou 20 anos, redondinho, né? De março de 2003 a outubro de 2023. Foi um pranto Mas assim chegou, glória a Deus. Importante que bem chegou. suado, bem suado. Já humanamente, assim, humanamente, não tinha nenhuma esperança, mas em Cristo sempre cremos num milagre, sempre, 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 sempre. É um É, Lázaro de 20 anos morto que ressuscitou, é graças a Deus. verdade. Então, devido a essa situação bem tumultuada, não tem como, na próxima semana, darmos aula. Não temos cabeça, não temos estrutura, não temos tempo, né? Porque a gente vai estar assim, saindo da imigração, indo para o hospital, saindo do hospital, indo para a imigração. Vai ser um negócio bem louco, mas graças a Deus. De É, sorte que na próxima aula, então na próxima semana não teremos a nossa aula, voltaremos a ter ok. normalmente de hoje a 2 semanas, né, que seria, se não me engano, deixa eu ver aqui, dia 12 de outubro, mas como vocês também leram no avisinho, nós decidimos para dar uma compensação, reconhecendo o esforço
de todos vocês, 3 matérias para trás, não contando essa, né, mas as 3 para trás, todos receberam um bônus de 100 pontos, tá? E eu estou regularizando as outras matérias que ainda tenho que liberar as notas para até o dia 30 de novembro entregar um boletim mais fechado e completo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então, com respeito às notas, tem 3 matérias para trás, você já tem um bônus de 100 pontos finais, entende? É só uma forma de dar essa motivação a vocês e reconhecer o grande esforço que cada um de vocês tem colocado, entende? Então, eu tenho os meus problemas e limitações pessoais e eu não quero com isso, claro, que venha prejudicar o bom rendimento e o andamento dos alunos, né? E aí, toda escola teológica, pelo menos uma vez por ano, faz isso, ela tem esse direito, né, de dar bônus de graça para motivar e incentivar aos alunos. É o mínimo, então, que a gente está fazendo por vocês. Eu reconheço o esforço tremendo que cada um de vocês tem colocado e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Nossa irmã Fernanda está ali, lá de... Tá com uma luz atrás dela, eu acho que ou é Jesus, claro que é Jesus, mas deve ter alguma outra luz. Ah, não, agora que eu vi artificial, pensei que era a luz lá de fora da casa dela. Artificial. Eu ia dizer, será que o sol da justiça está atrás da irmã Fernanda? Mas amém. Eu sei que está com a nossa irmã Fernanda, mas a luz ali é artificial. Meus irmãos, deixa eu apresentar aqui um slide antes que a gente dê continuidade lá na página 11, na parte do profeta, só para a gente ter um andamento melhor da nossa matéria, que até então eu não tenho apresentado os slides. Isto. Estão todos enxergando os slides? Todos enxergando? Alô? Estão todos? Maravilha. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a teologia do obreiro. Temos aqui uma linha de governo bem interessante, né? Cristo, as Sagradas Escrituras e o obreiro evangélico. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu aqui descer. Deixa eu tentar mover aqui a barrinha. Isso. Perfeito. Cristo definitivamente é o cabeça da igreja e o cabeça de todo o obreiro. Fala, então, de intimidade. Esse é o nível de intimidade. As Sagradas Escrituras é o manual vivo do cristão e do obreiro evangélico. Fala de comunhão. E o obreiro evangélico é o reflexo direto de Cristo e das Sagradas Escrituras. Fala do nível de relacionamento. Então, a teologia do obreiro se resume nessas 3 fases: intimidade, comunhão e relacionamento, começando com Cristo, Sagradas Escrituras e o obreiro evangélico. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, mas isso aqui é um projeto. Depois, como eu já postei lá no grupo, esses slides, eu sugiro que depois vocês leiam com atenção. É um simples projeto de capacitação para igrejas que desejam abraçar a visão bíblica da teologia do obreiro. Este projeto ele tem 2 coisas: o valor desse projeto, que é um movimento de expansão, e a visão de multiplicação de igrejas. Tem muita gente, tem muito líder, pastor preocupado em multiplicar os membros, mas não estão entendendo que a Bíblia já tem esse projeto bem traçado, e sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos. Mas para entender isto, Efésios 4:11, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. É um texto muito conhecido, mas pouco compreendido. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Chama-nos a atenção que aqui fala, na verdade, de 4 ministérios, não de 5. Muitos insistem que são 5, mas são 4. Por quê? Porque nós vemos aqui, designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Se fossem 5, era obrigatório com que a preposição para, me acompanham, estivesse à frente da palavra mestres. Então, teria que ser e outros para pastores e outros para mestres, mas não é o caso. Aqui, e outros
para pastores e mestres. Então, o texto grego já designa que se trata de um ministério, né? Pastor-mestre, ou mestre-pastor. E qual o objetivo, então, desses 4, e alguns interpretam como 5 ministérios? É com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como é que funciona esse projeto de capacitação de líderes e obreiros que a própria Bíblia já nos traz? Primeiro, a Bíblia nos apresenta um alvo. Aqui está um alvo. Não sei se vocês brincaram quando eu era criança desse brinquedinho chamado tiro ao alvo. Eu tive 2 deles e eram bem interessantes, eu gostava demais. Né? Alguns chamam de jogos de dardos e outros tiram ao alvo. Mas vamos usar, então, esse alvo. Tá? E o alvo é o líder, o obreiro maduro em Cristo. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. O alvo, na verdade, ele é dividido em 3 pontos. Maturidade, essa é a palavra-chave. No ser, formar caráter. No saber, formar o conhecimento. E no fazer, formar habilidade no ministério. Então, nós, obreiros, temos que visar ou olhar para este alvo, ok? E este alvo é maturidade. E essa maturidade, ela se desdobra em 3 partes: ser, saber e fazer. Ser fala de formar caráter. O obreiro tem que ter caráter. Segundo, saber, formar o conhecimento. Importante é o caráter, sem dúvida. Mas um obreiro só com caráter e sem conhecimento, tem um negócio errado, estranho. Fazer, formar habilidade no ministério. Vamos lá, então. Existe uma filosofia, ou seja, um método bíblico. Como podemos chegar lá? Através de 2 pontos: de um modelo de aprendizagem e de preparação no ministério, e não para o ministério. Está ali a flechinha, né? Já engatada no arco para ser disparada no alvo. E geralmente este alvo é o ponto vermelho. Você está vendo? Todo alvo tem 3 círculos, né? Um círculo branco, um preto, na verdade 4 círculos, estamos vendo aqui, né? Um branco, um preto, um amarelo e o vermelho. Mas o objetivo do alvo sempre será o círculo vermelho, o círculo interior. Aí tá, aí já foi a trajetória da flecha. Mas nessa trajetória, até chegar ao ponto vermelho, essa filosofia requer um processo. E esse processo ele é dividido em 3 etapas: experiência de vida, estudo da palavra e relacionamentos. De nada adianta, vale, ter tanta experiência de vida se a gente não tem o estudo da palavra. E esse estudo da palavra, unida à experiência de vida, nos vai dar graça da parte de Deus para estabelecermos relacionamentos, tanto com Deus como com o nosso próximo. Aqui nós temos um perfil, né? E o perfil do líder ou do obreiro ele tem que estar em cima de 8 áreas de competência. Ou seja, quando ele atinge o alvo, no que ele chega aqui, que é a maturidade, essa maturidade vai estar revelada em 8 áreas de competência. Vamos lá, vamos conhecer. Ele tem que aprender a se relacionar, primeiramente com Deus. Quando ele aprende a se relacionar contento com Deus, ele pode se relacionar bem com o mundo sem se contaminar com o mundo. Pode se relacionar bem com a família, com uma equipe de líderes e com a igreja. Quando ele se relaciona bem com essas esferas, mundo, família, Deus, mundo, família, equipe de líderes e igreja, então ele está capacitado para 2 coisas: comunicar a palavra, equipar, treinar e capacitar. Porque hoje, alguns líderes não estão preocupados em preparar novos líderes, porque estão tendo dificuldade com o relacionamento com Deus, mundo, família, líderes e palavra. É normal. Um líder que não prepara outros líderes, ele está tendo problema de relacionamento. Primeiro com Deus, segundo com o mundo, com a família, com a equipe de líderes e com a igreja.
E, de modo algum, ele pode ser capacitado para essas 4 coisas. Primeiro, comunicar a palavra. No que ele comunica a palavra, ele pode equipar, treinar e capacitar. Por enquanto, eu fico com essas partes aqui, porque as demais outras, elas vão tomar muito tempo, mas eu sugiro que você, com calma, leia estas 8 áreas de competência, que é o relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com a sua família, relacionamento com a igreja, relacionamento com a sua equipe de líderes, relacionamento com o mundo, como pessoa da palavra, comunicar a palavra, equipar, treinar e capacitar. Aqui isso aqui é interessante. Por que os líderes ou os obreiros têm planos e os planos falham? Isso é importante. Porque falta de alvos concretos, porque falta objetivos mensuráveis, falha em antecipar obstáculos, falta de comprometimento, não considerar experiências passadas, falta de avaliação. O que o pastor e o coordenador precisam saber e jamais esquecer? Tem que haver uma valorização nisso aqui, ó, a importância de treinamento de líderes. Por que é necessário treinar líderes? 3 coisas: auxilia o trabalho pastoral, ajuda no rápido crescimento da igreja e desenvolve uma mentalidade de nova geração. A igreja é o centro de treinamento, deveria, mas infelizmente tem ocorrido muito pouco, tá? Aí nós temos 3 pensamentos. O maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é ensiná-lo a trabalhar para Deus. Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. E o melhor auxílio que os ministros podem fazer nos membros da igreja não é preparar-lhes sermões, mas planejar trabalho para eles. Se você não planeja trabalho para os obreiros vão dar trabalho para a igreja e para o pastor. 2 e 2 são 4. Os obreiros deveriam ser preparados para serem treinadores, como se usa na palavra inglesa coach, mas hoje se usa a palavra coach de um sentido distorcido, né, adulterado. Mas todo obreiro deveria ser um treinador. Ou seja, entender que muito sermão e pouco treinamento que está acontecendo hoje. A gente está ouvindo muito sermão. Não é errado ter muito sermão nas nossas igrejas, mas estamos tendo muito sermão e pouco treinamento. Gastar mais tempo educando do que pregando. Hoje os pastores não querem, porque não é confortável, é mais conveniente gastar mais tempo pregando do que educando. Entre nós, irmãos, educar dá trabalho, concorda comigo? Educar dá muito trabalho, dá dor de cabeça, dá prova, dá levante, dá problemas grandes. Então, hoje, os líderes, os pastores, na sua maioria, querem buscar o lado mais fácil, mais confortável, mais cômodo, é como buscando atalhos. Mas Jesus não nos ensinou atalhos. O livro de Atos dos Apóstolos não nos apresenta atalhos. Mas quais são as vantagens em se treinar obreiros? Compreender o papel do Espírito Santo. Primeira vantagem. Muitos não compreendem o papel do Espírito Santo. Mas no momento que se começa a treinar obreiros, olha o papel do Espírito Santo aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Equipa a igreja com dons espirituais. Teologia, conhecimento, liderança, ensino e organização por si só são insuficientes. Por quê? Porque tem que ter um trabalho mais poderoso do que tudo isso, que é do Espírito Santo. Fundamentos da liderança. Eu vou parar por aqui para a gente passar para os ministérios de Efésios 4:11. Definições de liderança. Já que a gente está falando de obreiro, não tem como separar o obreiro de líder. Um líder é alguém que faz coisas para as pessoas, pelas pessoas e através das pessoas. Hoje se tem um conceito errado de líder. Líder é chefe, mas chefe é o que manda. Líder é o que acompanha. Líder é o que está chegando junto. Começa e termina junto. Então, líder é alguém que faz coisas para as pessoas, pelas pessoas e através das pessoas. Líder é alguém que mostra a direção e ajuda a chegar lá. Um líder é alguém que faz seguidores.
Liderar é a arte de planejar, organizar, implementar, motivar e avaliar. Oh, meu Deus! Então, liderança cristã não é algo fácil, não. Ó, envolve planejamento, envolve organização, envolve implementação, sempre trazendo algo novo dentro da Escritura Sagrada. Envolve motivação e envolve avaliação. Aí você entende que preparar líderes dá muito trabalho e hoje, infelizmente, 90% a 80% dos pastores não querem esse trabalho, porque é dor de cabeça, é desconforto, é muita pressão e muita batalha espiritual. Na próxima aula eu vou dar continuidade dessa parte para frente, mas eu quero voltar aqui a um outro slide que fala sobre a importância dos ministérios. Deixa eu sair daqui, deixa eu ver aqui, não estou conseguindo pegar o outro slide. Isto, já consegui pegar. Perfeito, já estou aqui abrindo. Não, não é ainda, peraí. Isso, perfeito, agora sim. Maravilha. Como atuam os 5 ministérios na igreja? Como eu já disse, eu falo de 5, porque a maioria prega essa ideia de 5. Você tem a sua mão esquerda, e aí nós vamos, para memorizar, tomar os apóstolos como o polegar, os profetas, dedo indicador. Não está aparecendo nada para nós, não. Vamos lá. Agora vou de novo. Vamos ver se agora vai aparecer. E agora? Agora sim. Agora sim. Sempre na segunda vez, é bem interessante isso. Na primeira vez não embarca, mas na segunda vai. Vamos lá. Imagina a sua mão esquerda, ok? Nosso polegar representaria os apóstolos. Por que o polegar teria a representatividade dos apóstolos? Porque o polegar não é o dedo que dá apoio, não segura o peso de certas coisas. Quando você agarra alguma coisa, geralmente você usa o polegar para dar o que? Apoio, sustentação. Então, aqui é a representação dos apóstolos. Profeta é o dedo indicador. Geralmente, o profeta é aquele que aponta o pecado, aponta o que está errado, que confronta. Então, o profeta tem como representação o dedo indicador. O evangelista é o dedo do meio. E o evangelista é o que faz o equilíbrio entre apóstolos e profetas e pastores e mestres. Por isso que ele está no meio. Os pastores estão no dedo do compromisso. Geralmente, a aliança de casamento, ela está no dedo do compromisso. Por isso que os pastores falam de compromisso de casamento. E os mestres? Dedo mindinho. É o dedo mais pequenininho da mão e é um ministério que é pouco enxergado, pouco valorizado e pouco apreciado. Muito pelo contrário. Muita gente odeia os mestres porque eles apresentam a verdade bíblica tal qual ela é. É interessante que, quando você estuda a Bíblia judaica, não é? Você vai descobrir que os 5 primeiros livros falam dos 5 ministérios. Vamos entender isso aqui. Os nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia em hebraico são Bereshit, para Gênesis, Shemot, para Êxodo, Vaikira, para Levítico, Bemidá, para Números, e Devarim para Deuteronômio. Eu não consegui em português, né? Isso aqui é um gráfico em espanhol, mas dá para entender bastante. Aí vamos entender que Bereshit, que é Gênesis, está ligado ao Shalihá, que é o apóstolo. O livro de Êxodo, que no hebraico é Shemot, está ligado à palavra Navi, que é o profeta. O livro de Levítico, que no hebraico é Vaikira, está ligado a Cohen, evangelista. Porque, na verdade, a palavra Cohen quer dizer sacerdote, mas aqui se aplica ao evangelista. Bemidá, que seria o livro de Números, se aplicaria ao Roé, que seria o pastor. E o livro de Deuteronômio, que é Devarim, estaria ligado ao Moré, que é o mestre, ou o
professor ou doutor. Chama-nos a atenção que estes 5 ministérios, vamos assim dizer a grosso modo, que biblicamente são 4, mas aqui vamos trabalhar com a visão de 5, é a semelhança da edificação da casa de Deus, através desses ministérios. Vamos lá, vamos entender aqui. Os apóstolos, a nível do dom ministerial, deveriam ensinar a ler a planta de uma construção. Me acompanha? Então, os apóstolos, o ministério apostólico deveria se voltar para ensinar e ler a planta. O ministério profético deveria ser aquele que encorajasse e ajustasse os construtores, isso dentro de uma visão de construção. Já o ministério pastoral deveria ser aquele que encaixaria as pedras. O ministério do evangelista, aquele que busca as pedras. E do ensino é como trabalhar as pedras. E ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em outras palavras, o Senhor Jesus chamou alguns para ensinar e ler a planta, que é a Escritura Sagrada e seus propósitos. Chamou a outros para encorajar e ajustar os construtores. Chamou a outros para buscar as pedras, evangelistas. Chamou os pastores para encaixar as pedras e aos mestres para trabalhar as pedras. Vocês viram lá que eu mandei no grupo? Quem viu que eu mandei no grupo? Esse gráfico. Está lá no grupo, salva, está em PDF. É importante você ter esses gráficos salvos para você entender a importância desses ministérios. Vamos então agora para a nossa apostila e vamos desenvolver. Profeta. Vamos entender o conceito bíblico de profeta, que ele difere bastante do preceito, do conceito moderno de profeta. Na igreja primitiva, profetas eram homens de considerável aptidão espiritual e conhecidos por suas declarações inspiradas, o que os distinguia dos pregadores normais das igrejas. As declarações se caracterizavam como uma revelação, uma admoestação ou uma predição. Muitos profetas existiram na história de Israel. Sua presença é constante no Velho Testamento, apontando o caminho para o povo de Deus. Sua importância era muito grande, pois, como confirmou Salomão, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então vamos entender que no Antigo Testamento a profecia era 3 coisas. Primeiro, uma revelação direta da vontade de Deus. Segundo, esta revelação da vontade de Deus já estava estabelecida em um plano escrito, que era a Torá, ou a lei do Antigo Testamento. E terceiro, a profecia no Antigo Testamento tinha por objetivo direcionar e exortar o povo a não sair da presença de Deus. Observe que o ministério do profeta no Antigo Testamento ele era o inverso em comparação ao sacerdote. Se quiser escrever isso aqui, o profeta sempre trazia Deus ao povo. O sacerdote, ao contrário, levava o povo a Deus. Observaram isso? Porque o sacerdote ele apresentava o sacrifício, correto? Então ele levava o povo a Deus. Já o profeta ele recebia a revelação de Deus, então o profeta trazia Deus ao povo. Procure ter isso em mente. Sacerdotes e profetas trabalhavam lado a lado, só que o seu nível de trabalho era ao contrário, era o inverso, um em relação ao outro. Repito, o profeta trazia Deus ao povo, porque o profeta recebia a revelação. Já o sacerdote, ele fazia o sacrifício, então ele levava o povo a Deus. Anotaram? É interessante isso aqui. Vamos avançar aqui nessa questão. A palavra profecia, então, no contexto do Antigo Testamento, se refere a
toda revelação escrita da parte de Deus. Então, é isso que quer dizer aqui em Provérbios 29, 18. Não havendo a palavra revelada da parte de Deus, o povo se corrompe, né? E aqui a segunda parte do texto de Provérbios 29, 18 nos confirma, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que guarda a lei, ou seja, o que guarda a revelação escrita. E aonde estava a revelação escrita? Dentro da lei. Agora, observe que no Novo Testamento muda o cenário da atuação do profeta. No Novo Testamento, Deus continuou levantando profetas. O primeiro foi João Batista, que veio no estilo dos profetas antigos, assemelhando-se sobretudo a Elias. Aí Mateus 11, 9 e 14, Marcos 11, 32 e Lucas 1, 76 nos dizem isto. Seu papel foi preparar o caminho para o profeta maior, Jesus, que por sua vez exerceu o seu tríplice ministério, profeta, sacerdote e rei, e levantou outros profetas para orientar a igreja que surgia. Hoje, isso aqui você tem que anotar com highlight. Hoje, já não há mais alguém que se distinga através de um ministério profético no modelo exercido pelos profetas dos dois testamentos. Isso aqui é importantíssimo. E você vai estar cansado de ouvir profeta tal, profeta tal, profeta tal. Acabou. O que era para lá atrás, no Antigo Testamento, e para os primeiros anos do Novo Testamento, já deu o que tinha que dar, ou seja, teve o seu tempo de exercício, de atuação. Aí vamos agora aqui explicar melhor. Vale ressaltar, porém, em um sentido secundário, sublinha essa frase, sentido secundário, porque não existe hoje o profeta no estilo do Antigo e dos primeiros anos do Novo Testamento no sentido primário. Então, vamos passar para agora um sentido secundário. Então, vamos entender isso aqui, certo? Ainda profetas hoje, no sentido secundário. O que quer dizer esse sentido secundário? São homens através dos quais Deus fala, visando a edificação, exortação e consolação da igreja. Vamos lá entender. Então, quer dizer que o dom de profecia hoje se manifesta de várias maneiras. Mas qual é o princípio? Isso aqui tem que ser bem esclarecido e você vai anotar. Qual o princípio bíblico que norteia o profeta e a profecia no Novo Testamento? Repito a pergunta. Qual é o princípio bíblico que norteia, que dá a base, que guia, que orienta a profecia e o profeta no Novo Testamento? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Abra lá, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 3. Vou aguardar você abrir a sua Bíblia. Você já passou por esse texto, e quero acreditar, várias vezes, mas não teve talvez a oportunidade de fazer uma análise bem detalhada, como estaremos fazendo agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O que profetiza, porém, fala aos homens para três coisas. Observe. Quais são essas três coisas que estão escritas no texto? Vamos lá. Quem pode me dizer? Pode abrir o áudio e me dizer as três coisas. Edificação, exortação e consolação. Perfeito, irmã Fernanda. Edificação. 1. Exortação. 2. Consolação. 3.
A profecia e o profeta no Novo Testamento tem que estar em cima dessas 3 bases. Se não estiver em cima dessas 3 bases, tem algo errado. Tem um desvio sério e grave. Tem uma distorção. Entra-se numa heresia. Então vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Alguém me perguntou algum tempo atrás, pastor, tem um problema. Qual? Como é o caso daquela pessoa que Deus usa na nossa igreja ou nas nossas igrejas e recebe uma revelação do passado, do presente e do futuro. Isto não seria a atuação do dom de profecia? Não. Como é que é? Não. Na visão do Antigo Testamento, sim. Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento funcionava exatamente desse jeito. Como é que é? É só a gente estudar a fundo que a gente não vai ter dificuldade em identificar esse procedimento. Mas peraí. O anjo que falou para Manoá, pai de Sansão. Sim, exato. Perfeito. Tá aí. Um exemplo. Temos dezenas de exemplos, mas esse aí que a irmã tá falou que ela era estéreo e tu és estéreo. Como é que é? Eu esqueci. E hoje é ainda, mas amanhã não será mais. Isto. Mas nós temos que ter muito cuidado para não confundir os parâmetros. Essa é a palavra que estava buscando. Os parâmetros, ou seja, o modelo da profecia do Antigo Testamento não tem nada a ver com o do Novo Testamento. Mas peraí, pastor, então me explica. Como é que esse caso? Não tem pessoas que Deus usa para trazer o passado, o presente e o futuro nos dias de hoje? Sim. Mas não é o dom de profecia. Ei, agora complicou. Não complicou. Agora você vai saber qual é o dom que opera aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Agora você vai descobrir que dom é esse que opera. Parece uma surpresa, né? E é em parte uma pequena surpresa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 8. Vamos lá. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Outras traduções trazem palavra de conhecimento. Alguém tem essa tradução aí? Palavra de conhecimento, 1 de Coríntios 12, 8. Quem tem aí essa tradução? Irmã Isabel, perfeito. Irmã Angélica, palavra de conhecimento ou palavra de ciência, de acordo com essa tradução. Pegue aí, anote aí. Este dom, que é uma manifestação do Espírito chamado palavra de ciência ou palavra de conhecimento, é o dom que vem sobre a pessoa, que Deus dá a essa pessoa, e a pessoa revela passado, presente e futuro. Aí não é o dom da profecia. Mas peraí, mas Deus não usa hoje as pessoas com o dom de profecia? Usa, mas ela usa para trazer edificação, exortação e consolação. Aí alguém me perguntou, Deus pode usar alguém com vários dons operantes ao mesmo tempo? Agora vamos chegar numa outra surpresa que poucos conhecem. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Eu acho que eu já li esse texto. Você vai dizer, uma coisa é ler e outra coisa é fazer a conexão, a ligação desse texto com aquilo que estamos falando agora. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Aqui temos uma ordem de Deus. Ei, Kleber, sirva o seu irmão com o dom que Deus te deu. Não é para guardar o dom, não. Angélica, sirva ao seu irmão com o dom que Deus deu a você. Já vou pegar a irmã Fernanda tem uma pergunta, só para fechar o versículo para a gente ter o entendimento. Como bons administradores, tem uma outra tradução que diz como bons dispenseiros.
ok? Então, dispenseiro e administrador têm o mesmo sentido, ou seja, Deus nos deu para cuidarmos, usar o dom da melhor maneira possível. E o texto termina como bons administradores ou dispenseiros do quê? Do quê? Da multiforme graça de Deus. O que quer dizer multiforme? Várias formas, várias maneiras. E geralmente esta multiforme, essas muitas maneiras, está ligada com o quê? Com a graça de Deus, que é o dom, o favor imerecido. Aí começamos a entender que Deus, nos dias de hoje, pelo seu Espírito Santo, através das manifestações ou através dos dons ministeriais dados pelo Pai, pelo Filho e também pelo Espírito Santo, podem ao mesmo tempo depositar na minha e na sua vida vários dons e eles podem trabalhar simultaneamente ao mesmo tempo. Uma Fernanda, por favor, sua pergunta. Aqui, como fala aqui, né? Que na minha fala assim, como bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Isso é considerado um dom, o dispenseiro? Não, não. A palavra Porque dispenseiro está ligado à administração. porque eu ouvi uma vez uma pessoa falar para mim, aí eu fiquei na dúvida. Se a pessoa falou assim, Não, não, o não, não. dom do meu Talvez marido é ser a pessoa dispenseiro na obra do confundiu. Senhor. A pessoa então confundiu com o dom ministerial, está lá em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 12, verso 28. Vamos voltar agora a 1ª de Coríntios, capítulo 12, só que no verso 28. Na verdade, eu acho que ela confundiu, porque ela fala Confundiu, sem dúvida, que sem é um dúvida. dom, e aí eu falo assim, tá. Aí na hora eu perguntei assim, mas não, que ele só tá para ajudar na obra do Senhor. Eu falei, mas para ajudar tá todo Não. mundo, isso não é um dom. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que lemos na Bíblia e o cuidado, como eu sempre oriento. Um estudante de teologia, como nós estamos aqui nos esforçando bastante, nunca é bom ter uma só tradução da Bíblia. Como mínimo 2, melhor 3. Eu já tenho falado isso várias vezes, né? Eu não recomendo você trabalhar com uma só versão da Bíblia, uma tradução só. Sempre é bom ter 2, como mínimo. Melhor se pudesse ter 3. E eu já falei aqui, né? As 3 melhores traduções que um estudante de teologia deveria ter na sua casa, no seu estudo, seria Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, ok? Almeida Revista Corrigida 2009, é um excelente, tem a 1995 e a 2009. Não recomendo a 1995, porque ela está cheinha de erros. Muitos, não são poucos, não. Então, para você que estuda a fundo a Bíblia, bom é ter a ARC, Almeida Revista Corrigida 2009. E uma terceira excelente tradução seria a Almeida Corrigida Fiel, ACF. A SC, que é da Bíblia Thompson, edição contemporânea, muito boa, que eu estou aqui usando agora, tá? Mas não fique com uma só tradução, porque isso causa problemas, causa conflitos no momento do estudo das palavras bíblicas. Irmã Fernanda. Isso foi um pastor que falou, e ela fala com convicção, porque foi um profeta que entregou. Não. Então, essa convicção não tem. Qual é a base bíblica que ela dá? Ela tem que ter uma base bíblica. Tem Se base, ela que um não. profeta falou. Não, mas e a base bíblica? Onde está a base bíblica? Tem que ter a base bíblica. Se Ele não tem. aceitou e não procura nem saber o Não. que é. Aí estamos caindo num gravíssimo problema. Se não existe uma base bíblica comprovada por 3 textos como mínimo, esquece. É achismo, né? É exegese, é o que ela pensa, é o que ela crê, é o que ela julga, é o que ela imagina. Eu falo isso com profundo respeito. Irmãos, nós temos chocado muitas pessoas quando apresentamos a palavra como ela é. Ou vocês pensam que muitos gostam da nossa escola teológica? Muito pelo contrário, eu tenho mais inimigos do que os cabelos da minha cabeça. Pode contar aqui os cabelos da minha cabeça. Eu tenho muito inimigo, gente. E a maioria dos meus inimigos, eu não tenho vergonha de dizer, e nem falo isso por mágoa ou ressentimento, são pastores.
Eu tenho muitos inimigos pastores, porque no momento que a gente apresenta a Bíblia como ela é, isenta do nosso achismo, do que pensamos e achamos, meu Deus, olha, o negócio fica estreito. Mas eu não me arrependo, irmãos, de ter abraçado o chamado da parte de Deus para a nossa vida. Não somos melhores em nada do que ninguém. Temos muito que aprender, estamos aprendendo, certo? Mas se você quer se dispor a viver a Bíblia e pregar a Bíblia e ensinar a Bíblia como ela é, prepare-se, né? Já passaram na frente de um pé de manga carregadinho de folhas? Já passaram? Ninguém apedreja um pé de manga cheio de folhas. Você sabia disso? Que ninguém está interessado numa mangueira carregadinho de folhas. Estão interessados carregadinho de mangas, de frutos. E hoje eu uso essa ilustração para dizer, nas nossas igrejas, tem muitos pés de manga cheinhos de folha, bonitos, chamando atenção, mas não incomodam ninguém, porque não tem fruto. Agora, o pé de manga carregado com aquelas mangonas espada boa, se você ficar babando, meu Deus, aí manda pedra, manda pedra. Então, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você, esse pé de manga carregadinho de fruta, levanta a mão para o céu e diz, Senhor, prepara o servo, porque mais vem pedrada, mas que é bom, como é gostoso, por amor ao evangelho, não é que seja sadomasoquista, não se trata disso, é gratificante saber que quando somos apedrejados, né, até mesmo pelos nossos irmãos, é estranho que eu vou dizer, quer dizer que nós estamos agradando o coração de Deus, estamos fazendo a diferença, estamos confrontando com a palavra de Deus. Então, com todo respeito, irmã Fernanda, a palavra desse profeta aí não está batendo, porque não tem Eu não a base conheço bíblica. ele, eu conheço a pessoa, né? Aí eu olhei e falei assim, mas para mim isso não é um dom, mas Não, tem não é, muitos não é, anos. Aí ela falou assim, não é, não, o não é. profeta falou que esse é o dom dele. Aí eu Não, não, calei, que não, eu não, falei, a não, não. pessoa deixa a convicção dele para lá, né? É o tipo da formação torcida. Mudar do dia para a noite, isso é completamente impossível. Não tem como você ficar batendo boca, porque não edifica e o diabo entra para fazer confusão, contenda, mágoa, tristeza. Mas vamos à primeira carta de João, capítulo 12, versículo 28. Aqui é a lista dos dons ministeriais dados pelo Pai Celeste. Eu não sei se eu já postei no grupo sobre os dons ministeriais. Se eu não postei, vou postar mais adiante. Olha só o que diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Eu chamo a atenção aqui para esse dom. Governos. Isso quer dizer que a palavra governo fala de administração. Tem pessoas que foram dotadas por Deus para serem excepcionais administradores. E eu não descarto que essas pessoas que são excepcionais administradores, elas estão embutidas, né, ou imbuídas, ou investidas, é a palavra certa, investidas deste dom ministerial que o Pai dá de administração. Então, se você vê um bom administrador, pode escrever que aquela pessoa tem um dom, porque não é normal nos dias de hoje, de tanta escassez financeira, econômica, ou de tanto esbanjamento, né, de mau uso do próprio dinheiro, encontrarmos uma pessoa equilibrada na administração, que é o dom de governos. Lembram-se de José do Egito, né, quando ele teve aquele sonho, na verdade não ele, mas Faraó teve o sonho, e José foi interpretar. Na interpretação do sonho, quando ele está conversando com o faraó da época, ele dá ali uma aula de administração tremenda. Como o Egito venceria os 7 anos de fome. Vocês se lembram? Em resumo, qual foi a receita que José deu a Faraó para preparar o Egito da fome? Porque o Egito passaria por 7 anos de prosperidade, lembram-se? E 7 anos de fome. Mas qual foi, em curtas palavras, a fórmula
administrativa que José sugeriu a Faraó para que o Egito evitasse a catástrofe da fome? Vamos lá, alguém se lembra? Tudo que fosse colhido, guardasse, né, uma quantidade. Qual seria essa quantidade, irmã Fernanda? Quero dar 50 pontinhos para a senhora. Agora, É 1/4%, pastor? Não, ele bateu na trave, a bola repicou aqui na minha testa, pum! Mas a senhora tem um chute forte, irmã Angélica. 5%, 6%, vai embora. Não, se fosse irmão Leandro, já jogava no gol. Ninguém quer arriscar qual o percentual que José colocou para Faraó? metade? Não. Isso Um terço é o mais por cento. maravilhoso. Tem? 1/3%? Não. Ih, vai guardar tudo mesmo, mãe? Não lembro, não. Tá difícil, A gente. porcentagem eu não Pastor, lembro. 20% que ele mandou guardar. Maravilha! Pastora Darlete fez gol, fez 50 gol. para mim, 50. É perigoso. Falar com a pastora Darlete é perigoso, gente. Pastora Darlete é um perigo, meu Deus. E agora é que ela está renovada ao quadrado. 20%, 20%. 1/5. Lembra-se lá no texto que José sugere a Faraó? De tudo que for colheito, de 5 partes, tire uma. De 5 partes do que for colhido, tire uma. Isso é 1/5, que representa exatamente 20%. Pastora Darlete, 50 para a senhora. Vai dormir Obrigada. com 50. Anote aí. Essa foi a colocação, a dica de administração. Uma coisa simples e pequena, na verdade. 20%. E 20% faria diferença? E muita, irmãos, muita. Nosso Deus não precisa de grandes somas. Olha só que interessante. Ele não precisa de metades, ele não precisa de 80%, 90%, 100%. Por isso que no dízimo ele estabeleceu só 10%. E com 10% Deus é o que ele precisa, porque é o teste da obediência. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele nos faz prósperos espirituais e materialmente no momento que somos obedientes no pouco. Mas até mesmo a obediência no pouco é complicado, gente. Irmãos, não vou entrar nesse pormenor agora, mas como tem gente hoje batalhando contra o dízimo. Não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, é coisa só de judeu. Epa! Jesus não renunciou ao dízimo, está lá em Mateus 23, 23. O Novo Testamento, em maneira nenhuma, renunciou ao dízimo, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 4. O que acontece é que o Novo Testamento não ocupa tanto espaço para se falar do dízimo. Por quê? Porque o Antigo já foi para isso. Só no Antigo Testamento são mais de 175 textos sobre o dízimo. Interessante, né? E o Novo só resume em 2. Porque tudo que tinha que ser falado já foi falado no Antigo. Para que vai ter tanta repetição? Jesus falou, está falado, está lá em Mateus 23, 23. Se Jesus em nenhum momento não falasse sobre o dízimo, já é o suficiente. Mas Jesus falando e uma vez só, tchau, já é tudo. Alguém está me entendendo? Por isso que não há tanta repetição porque a maior autoridade da Escritura falou uma vez só, está acabado. Mas aí, para a coisa não ficar só nas palavras de Jesus, que já seria mais do que suficiente, a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 4, faz a segunda menção do dízimo. Depois, tchau, não se vê em nenhuma parte do Novo Testamento. Mas os princípios da mordomia cristã, que se incluem dízimos e ofertas e outros adendos, estão todos muito bem colocados no Novo Testamento. Pastora Darlete, teria alguma abordagem a fazer? É porque muita gente pensa assim, que o dízimo está mencionado no Velho Testamento foi para os judeus, não é para os gentios, né? Mas no Novo está confirmando só 2. Então, assim, fica mais difícil de muitas pessoas entender que tem que pagar o dízimo. Muita gente pensa que não tem que pagar o dízimo. Muita gente pensa que não precisa mais pagar o dízimo. Outra importante abordagem, que a senhora acabou de falar. Outra importante abordagem, dízimo não se paga. É devolver. Se devolve. Gente, mas devolver e pagar não é a mesma coisa, não? É a mesma.
No plano bíblico é totalmente diferente. Pagar implica numa obrigação baseado numa contração de Mas, dívidas. Nós não pastor, contraímos. é obrigado devolver o dízimo. Devolver é a gratidão, Obrigado. né, Não, 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 pastor? não, 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 não. Agora eu vou O biblicamente devolver é a discordar da gratidão, senhora. não é? O dízimo na lei era uma obrigação, E no mas novo, no não? Novo Testamento é uma gratidão. Gratidão. Eu vou provar agora. Sim. Segunda carta aos Coríntios, Mas- capítulo 9, verso 6. Mas Vou se provar você não agora. for grato, não é pecado? Preste atenção. A gratidão está ligada a dois fatores que pesam na graça: obediência e fé. Ah, tá. Se eu obedeço, E eu tenho sim. fé. Se eu tenho fé, eu obedeço. Se eu tenho fé e obedeço, eu sou grato. Gratidão nunca envolveu obrigação. Gratidão sempre é um princípio bíblico espiritual que envolve obediência e fé. Se eu tenho fé e tenho obediência, eu vou ser grato. Quem Eu quem acho pode também, ser? pastor, Hum, que essa palavra dízimo está sendo muito vituperada no sentido de que as pessoas hoje pegam os dízimos para, tipo assim, a maioria dos pastores, né, que a gente vê esses famosos da vida aí, só para construir templo, para comprar fazenda deles, para coisa deles ajudar, que é bom nada. Aí o pessoal acha que põe isso na No cabeça Antigo deles. Testamento, só para os irmãos terem uma ideia, não vou me estender nesta temática porque ela abre um leque enorme, mas só para a gente entender, já que estamos falando no aspecto do obreiro. No Antigo Testamento haviam 5 tipos de dízimos. 5. Olha que interessante. Hoje só é praticado pela igreja um só. Um só. Dos 5, só um é praticado. Outro detalhe que pouca gente consegue entender por causa do contexto histórico e cultural. No Antigo Testamento, em momento nenhum, dízimo foi dinheiro. Nunca. O dízimo era a resultado das colheitas. Envolvido em colheitas. Isso. Mas por que no Novo Testamento é considerado dinheiro? Porque o contexto cultural e social exigiu a mudança de operação. Tanto que no Antigo Testamento nós vemos, né, o caso de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e colocaram aos pés dos apóstolos um valor diferente à venda da propriedade. O problema não foi o valor, o problema foi a mentira na declaração do valor, que Ananias e Safira poderiam entregar ao pé dos apóstolos o preço que eles quisessem. Mas o problema é que eles venderam por um preço, ganharam preço, e mentiram ao Espírito Santo o que estava sendo depositado. O problema, alguém está me entendendo, gente? O problema não foi o valor. O problema foi a declaração da mentira sobre o valor. Por isso que eles morreram fulminados, né? Deus não O problema suporta é isso. tentar enganar o Espírito Santo, né? Achar que Exato, engana. aí entra um problemão violento. Mas vamos lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. É o único texto do Novo Testamento que deixa claro que dízimos no Novo Testamento é gratidão, e a gratidão está ligada à obediência e à fé. Outro detalhe, esse é o único texto do Novo Testamento que se usa como símbolo semente com contribuições financeiras. Você deve estar cansado de ouvir, lança aí a tua semente. Biblicamente, semente nunca foi na Bíblia contribuição financeira, jamais. Anote isso. Mas pastor, eu estou ouvindo demais isso, mas está errado, biblicamente está errado. Semente na Bíblia é a palavra de Deus. A parábola do semeador deixa isso cristalino, claro como cristal. Mas este é o único texto da Bíblia que usa a título de comparação, não de símbolo, tá? De comparação semente com contribuição financeira. 2 de Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza,
ou por necessidade, quer dizer, reclamando, refufunhando. Não, 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 não. Mas, pois Deus ama o que dá com alegria. E alegria implica o quê? Gratidão. No Antigo Testamento era assim, olho por olho, dente por dente. Se o camarada negligenciava a entrega do dízimo, ele sofria penalidades, ele sofria a dureza da lei, ele era penalizado, ele era sancionado, ele era castigado. Vai lá no Antigo Testamento que você vai descobrir qual era a sanção, qual era a penalidade pela falta de entrega dos dízimos. Mas no Novo Testamento não é lei, é gratidão. Então o peso, me acompanhe, o peso da graça é muito maior do que o peso da lei, porque a graça vai exigir de você o quê? Gratidão. E ninguém é grato se não obedece e não tem fé. Yeah. Se eu não obedeço e não tenho fé, como é que eu posso ser uma pessoa grata? E se eu não sou grato, como é que eu vou dar com alegria? Meu Deus! O povo parece que não para ler a Bíblia. O povo tem que ler a Bíblia para entender isso. Então, um privilégio para mim e para você. No Novo Testamento está dizimando. Meu Deus, que privilégio! E cuidado com esses pastores que estão contaminando aí nas redes sociais. Para disso. Dizimar no Novo é coisa do Antigo Testamento, é coisa de judeu. Mentira do diabo. O diabo está sendo tão astuto que está contaminando a mente de muitos cristãos sinceros com respeito aos princípios da palavra de Deus que não mudam e não mudarão nunca. Jesus mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia! Aleluia. Eu posso errar, irmãos, na abordagem de um ensino da palavra, mas o Espírito Santo não erra, porque tudo que está escrito, tudo que está revelado nesse livro tem se cumprido e se encaixa direitinho, nada cai na contradição. Eu posso errar e eu erro como ser humano e educador cristão, mas graças a Deus que temos a luz gloriosa do seu Santo Espírito que não nos deixa errar. Vamos lá adiante. Então, vocês entenderam sobre a questão da multiforme graça de Deus? Então, hoje, a pessoa que recebe de Deus aquela revelação de enxergar o passado e o presente e o futuro, não implica o dom de profecia, implica o dom de palavra de conhecimento, a palavra de ciência, mas que não impede ela ser usada com o dom de profecia, porque ela vai trazer uma palavra de edificação, de exortação e de consolação. Vamos adiante, olha só. Pastor, só um minutinho, referente a isso, eu tenho só uma pergunta. A gente escuta falar, né, pelas pessoas que o inimigo não tem o poder de falar o futuro, isso é um dom dado por Deus. E aí, quando a gente vê essas pessoas de outras religiões, né, essas pessoas que lê a mão, a carta, isso aí, como é um dom de Deus, como que se aplica isso dentro da igreja? A gente saber discernir se é Deus que está falando ou se isso existe nas outras religiões, pode acontecer? Porque o passado é fácil eles falarem, né? Mas o do futuro, existe isso em outras? Vou lhe explicar em 2 ou 3 pontos. Preste atenção, está gravado, pode depois rever o vídeo ou se quiser anotar, anote, fique à vontade. Deus tem atributos, vários, são mais de 50 atributos, mas dos mais de 50 atributos que Deus tem, o que são atributos? São qualidades, concorda comigo? São características que Deus tem. Mas de todas as mais de 50 atributos ou qualidades que Deus possui, ele tem 3 atributos, que são chamados de atributos inalienáveis. O que quer dizer a palavra inalienável? Palavra difícil, né? Inalienável. Ninguém tem, só ele. Então, Deus tem 3 atributos inalienáveis, que só ele tem. Imagina, quais são esses 3 atributos inalienáveis? Só Deus tem, ninguém tem. Eu posso ter semelhança dos outros 47 atributos, mas Deus tem 3 que eu e você nunca, jamais poderemos tê-los. Vamos lá.
Onipotente, onipresente, onisciente. Isto. Duro. Só por isso, 50 para a irmã Angélica. Oh, hoje o negócio está ficando bom, né? E o Kleber está lá, dando aquele sorrisão, né? E geralmente é o Kleber, né, que joga esses foguetes. Irmã Angélica, oh meu Deus, 50 para a irmã Angélica, correndo para essa matéria, claro, né? Que as 3 anteriores já estão com os bônus de 100 pontos. Onipotência, onisciência e onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, correto? Deus tem todo o poder no céu e na terra e até no inferno, certo? E ele é onisciente, ele sabe de tudo, passado, presente e futuro. Agora, existe uma característica que ela não é um atributo divino. Ela é tanto dos anjos como dos homens e demônios. Qual é essa característica? Presciência. Os homens, os anjos e os demônios têm esse atributo chamado presciência. Agora, entre nós, entre anjos, demônios e os homens, os anjos e os demônios têm o sentido de presciência muito mais apurado do que nós, seres humanos. E por que nós não temos? Por causa do pecado, que nos corrompeu de tal maneira que reduziu a capacidade do nosso cérebro e do nosso raciocínio. Mas como é que Seria uma funciona? inteligência a mais que a nossa? Uma sabedoria maior? Exatissimamente. E a presciência trabalha basicamente em cima de quê? Em cima das leis da probabilidade. Já ouviu falar das leis da probabilidade? Pesquisa sobre um homem chamado Blaise Pascal, um grande matemático francês do século XVI, Blaise Pascal. Ele lançou as leis das probabilidades, são muitas. E um outro filósofo francês chamado René Descartes. Então, a irmã lendo sobre René Descartes e Blaise Pascal, eles existiram no século XVI, se conheceram um ao outro. Tanto Descartes como Pascal trabalharam em cima das leis da probabilidade. Os feiticeiros trabalham em cima das leis das probabilidades. Por exemplo, há um princípio dentro da magia negra que leva um feiticeiro a aprender que em cima de um fato ele tem mais de 10.000 probabilidades de acertar aquele fato lá na frente. Mais de 10.000 probabilidades. Vou dar um exemplo que assusta e muita gente me pergunta, mas como é que é possível? Já ouviram falar de um bruxo chamado Michel de Nostradamus? Nostradamus. Alguém já ouviu falar de Nostradamus? Ele escreveu um grupo de supostas profecias chamadas as Centúrias. Isso por volta de 1572. Nostradamus escreveu mais de 100 sonetos trazendo profecias. O que mais assusta é que pelo menos 25%, escute essa, 1/4 de todas as profecias que Nostradamus deixou redigidas aconteceram ao pé da letra. Opa, peraí, mas ele era um bruxo, mas ele trabalhou com a lei das probabilidades. Estou falando de 1572. Nostradamus profetizou a chegada de Napoleão Bonaparte. Ele profetizou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele profetizou o ascenso do Império Britânico através da Rainha Vitória. Muitos fatos. Peraí, como é que ele acertou? Mas ele não acertou a 100%. Alguns desses fatos ele acertou numa média de 70% a 80%, mas tudo em cima de cálculos matemáticos. Agora você pega 318 profecias, 184 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. Eu pergunto a vocês, dessas 184 profecias, quantas delas se cumpriram e ao 100%? Vamos lá. Das 184 profecias que a Bíblia Sagrada traz sobre a primeira vinda de Jesus, minha pergunta é, quantas delas se cumpriram ao nível de 100%? Alguém imagina? Do jeito que está hoje, faltou um só para acabar. Não, da primeira vinda, quando Jesus veio a essa terra,
nasceram na manjedoura para executar o seu ministério terrestre de 3 anos. Quantas vocês imaginam que se cumpriram? Todas. Todas! Todas as 184 profecias, na margem de 100%, se cumpriram. A de Nostradamus, não. Só 75% e não das 100, porque foram 100 profecias. 75 de 68. 75% de 68 profecias. Então, não chegou a 100%. E não chegou à quantidade total de... Alguém está me acompanhando, gente? Mas como se cumpriram algumas delas? Por causa da lei das probabilidades. Isso surpreende os mundanos? Pastor, claro que surpreende. Me E fez como surpreende? lembrar quando Saul foi lá na pitonisa lá, ó, e lá eles acham que foi Samuel, mas não foi Samuel, porque a profecia não se Jamais! cumpriu por Nós completo. falamos isso ontem na aula, né? Seu esposo estava conosco. Vamos voltar a fita, então, rapidinho. Ih, meu Deus, 9h40, o negócio está esquentando. Sempre assim, passa de 9h20, o negócio esquenta, a caldeira esquenta. Por que será que não esquenta desde o princípio? Será que a nossa aula aqui é motor a álcool, né? Que custa dar aquela combustão, né? Vamos orar, Senhor, faz da aula da quarta-feira motor de gasolina, né? Que vamos começar quente e terminar quente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Meu Deus! Quando o negócio está ficando bom, nós temos que já resumir a aula para acabar. Meu Deus. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos ler do primeiro versículo. Nós estamos só no profeta ainda, gente. Meu Deus! Nós temos que falar do evangelista, do pastor, do presbítero. Mas tá bom. Essa é a parte mais complexa dessa matéria, falar da visão profética, porque hoje em dia... Não sei se você está com muita dor de cabeça, mas eu tenho dor de cabeça. Gente, me dá cefaleia a ponto de eu ter um derrame, com todo respeito. O povo diz vigília profética, dieta profética, jejum profético. Tudo profético. Pastor, e palavra profética? Assim, vou liberar uma palavra profética para sua vida. E aí? Temos que ter cuidado também com isso. Nem tudo que se diz palavra profética é definitivamente profético. Primeiro, nós temos que entender o contexto bíblico da palavra profético, porque o povo hoje está usando profético para tudo. Desculpe dizer, até dor de barriga profética. Normalmente Você pode achar estranho eu que eu vou dizer. E pega quem quer. Biblicamente, essa expressão, vou profetizar na tua vida, biblicamente, vocês querem ouvir a minha versão ou a versão da Bíblia? Então, eu vou dar a versão da Bíblia. A versão bíblica não mostra no Novo Testamento essa declaração. Eu vou profetizar. Por quê? Porque se isso fosse um parâmetro para o Novo Testamento, Jesus seria o primeiro a ter deixado escrito e ensinadinho para nós. Ou não, vocês não acham? E o apóstolo Paulo seria o segundo a confirmar tudo que Jesus deixou ensinado. Aliás, preste atenção, tudo que Jesus ensinou, tintim por tintim, Paulo confirma. Tintim. Como Jesus não ensinou esse negócio? Profetiza. Paulo seria doido de fazer isso? Jamais. E, consequentemente, os outros discípulos e apóstolos seguiram a mesma linha de Jesus. Alguém está me acompanhando, gente? É tudo por uma questão de princípios. Jesus deixou princípios. Seus discípulos e apóstolos seguiram ao pé da letra cada um dos princípios. Mas por que no Antigo Testamento? Era comum dizer profetiza, porque esse era o princípio do Antigo Testamento. E, geralmente, quando o profeta dizia eu profetizo, antes disso, anote, ele nunca deixava de usar essa expressão que eu vou dizer agora. Anote. Assim diz o Senhor. Ele primeiro dizia, porque essa é a marca registrada do profeta enviado pelo Deus de Israel. Assim diz o Senhor. E depois que ele profetizava. Agora eu profetizo isso. E hoje os camaradas estão roubando um princípio que é de uso único do Antigo Testamento. Mas e hoje, quando o Espírito Santo revela? É assim diz o Senhor? Não. Leia lá em Atos dos Apóstolos. Já vou dizer a você, assim diz o Espírito Santo.
Yeah! Porque o Espírito Santo vive em nós, habita em nós. Lá no Apocalipse Antigo também diz, né? Testamento O não habitava. Espírito diz às igrejas, né? O Espírito diz às igrejas. Isso, é um jargão ou é uma abordagem similar. Mas vocês estão entendendo? O Espírito Santo do Antigo Testamento não vivia, não habitava no povo, estava entre o povo. Alô? Estava entre o povo, que é diferente de habitar no povo. Ele só habitava, você já sabe disso, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo só habitava em 3 pessoas: reis, profetas e sacerdotes, para eles cumprir uma missão num tempo determinado. Acabou o tempo, acabou a missão, saiu o Espírito Santo da vida deles. Era estranho, porque o Espírito Santo não habitava, ele estava no meio do povo, só habitava em cima desses 3 homens. Mas hoje, como Jesus prometeu, eu rogarei ao Pai, o Consolador, ele virá sobre vós, e eu e o Pai viremos nele e faremos o quê? Morada permanente. Então, louve a Deus, minha irmã, porque hoje ele habita, ele vive, ó, tá dentro, aqui dentro, ó. Ninguém tira, só eu e você que podemos dizer, vai embora, Espírito Santo. Aí ele vai embora. Mas enquanto eu e você não dissermos, vai embora, ele fica bonitinho, vivendo dentro da gente e lutando nós para termos uma vida santificada. Então, a marca da revelação de Deus nos dias de hoje é assim, diz o Espírito Santo, ou esta é a palavra do Espírito Santo às igrejas. Agora, se você ouve alguém dizer, assim diz o Senhor, eu profetizo, está ancorado no Antigo Testamento, está agarrado na lei. Às vezes nem não é tá no culpa, negócio. pastor, porque eu também já falei, a gente escuta e vai repetindo, entendeu? Mas a Bíblia possui princípios, e a gente não pode fugir desses princípios. Vamos voltar primeiro de Samuel, capítulo 28? Meu Deus, agora esse negócio aqui vai pegar fogo. Segura aí, Kleber. Abre um extintor de incêndio aí para apagar esse fogo. Esse negócio agora vai ficar estranho. 1 de Samuel, capítulo 28. Naqueles dias, juntando os filisteus, seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi. Versículo 1, capítulo 28, 1 de Samuel. Fica sabendo que comigo sairás ao acampamento, tu e os teus homens. Verso 2. Disse Davi, então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aquis, por isso eu te nomeio o meu guarda pessoal para sempre. Versículo 3. Já Samuel era o quê? Morto. Estava mortinho da Silva, não existia mais Samuel. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Agora, preste atenção aqui, muita atenção. E Saul havia expulsado quem? Quem? Os necromantes e os adivinhos, os feiticeiros, os invocadores de mortos, isso quer dizer necromante. Ajuntaram-se os filisteus e vieram e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Verso 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Preste atenção no versículo 6. Muita atenção aqui, ó. Consultou Saul ao Senhor, mas o camarada não tem vergonha na cara. Como é que é isso? Mas é um direito dele? Não. Ele perdeu esse direito lá no capítulo 15. Anote aí. Saul perdeu o direito de consultar a Deus lá no capítulo 15 de 1 de Samuel. Mas o que aconteceu lá no capítulo 15? Alguém se lembra o que aconteceu? Aconteceu um negócio grave, um negócio Ele pesado. matou todos os sacerdotes. Não. Teve uma outra situação mais complicada. Teve Mas uma situação. matar todos os sacerdotes, pastor, coitado. Teve uma outra situação, que Deus parou de falar com Saul ali. Solta, Kleber. Quando o Kleber mete o dedinho naquele botão, já estou sabendo. Deixa o Kleber falar. Se o Kleber não acertar, a pastora Darlete faz o gol, por favor. Vamos lá, Kleber. Ele ofereceu o sacrifício. E aí, qual o problema? Aí o Espírito Santo de Deus saiu dele, foi desobediente. Porque não cabia ao rei apresentar sacrifício, cabia ao sacerdote, que nesse caso era Samuel. E Saul se apressou, estava nervoso. Esperou Samuel. Isso, Samuel não chegava, aí Saul ficou nervoso, não, vou lá, vou fazer o sacrifício.
Além de ter feito o sacrifício, ele poupou o rei dos amalequitas, lembra-se? Guardou o Agag. rei, não matou o Era rei, para não. matar, mas não, e ainda poupou as ovelhas. Sim. Então, Ô, pastor, Saul, ele foi chamado pelo povo ou chamado por Deus? Por ele Deus. foi chamado pelo povo, mas Deus ouviu o clamor do povo. E Deus deixou bem claro a Samuel: Samuel, não é a ti que estão te rejeitando, é a mim. Mas faz o seguinte: diz para o povo que eu vou dar o que eles estão pedindo, mas vão aguentar o problema. Porque vai Então, acontecer. o povo pediu Saul. O próprio É Saul, Deus escolheu Saul para aquilo que o povo estava pedindo. Não entendi. O povo queria um rei para a nação de Israel, à semelhança das outras nações. O povo não queria uma teocracia, o povo não queria um governo divino, com um profeta no meio, sendo mediador. Não, o povo queria um rei. Queremos um rei à semelhança das outras nações. Aí vai Samuel e fala: Senhor, o povo quer um rei, o que eu faço? Aí o Senhor responde a Samuel: tranquilo, não é a ti que estão te rejeitando, é a mim. Eu vou dar o que eles estão pedindo, mas avisa a eles que isso e isso vai acontecer à nação. Todas as tragédias possíveis que aconteceram nos anos seguintes com os reis de Israel e de Judá aconteceram. Deus falou. Deus deixou tudo claro. E aí Samuel explica para o povo, presta atenção, que isso é o mais trágico. Aí ele gasta um tempão falando com o povo. Vai acontecer tudo isso. Vocês têm certeza que é que vocês querem? Queremos o rei. Ah, vocês querem o rei? Mas vem tragédia em cima de tragédia. Queremos o rei. Então o povo estava determinado. Gente, parece os dias de hoje, igualzinho, né? Tem gente na igreja que não quer saber de obedecer a palavra, de ter uma vida de santidade. Eles querem é aquilo que eles imaginam como correto. E Israel ganhou na cabeça, irmãos. Daí para diante é só tragédia, é só tragédia, é só tragédia. A ponto de depois haver aquelas tragédias que marcaram tanto o reino de Judá como o reino de Israel. Essa também foi uma das razões da divisão do reino de Israel. Mas vamos lá isso aqui, porque isso aqui agora vai esquentar. Muito bom. Ok, versículo de número 6. Pastor, o senhor não vai dar ponto, Kleber, não, tadinho, ele acertou, uai. Não, mas já tá na gaveta, não, o Kleber já tá, o Kleber já tá abençoado, daqui a pouco tem que isentar o Kleber dessa prova, dessa matéria. Mas vamos lá. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, e ele deixa de responder ao Senhor lá no capítulo 15, como acabamos de falar, pela desobediência. Mas Saul teimoso, cabeça dura, pecador, cego, testarudo, ele insistiu buscar a Deus por sonhos, pelo Urim e pelos profetas, que eram as três formas que o povo tinha autorizado por Deus para buscar a vontade do Senhor. O que é o Urim? O Urim era uma das duas pedras que estavam na ombreira da roupa do sumo sacerdote. Lembre-se que a roupa do sumo sacerdote tinha por nome de éfode. Já ouviram falar desse nome? Éfode. Então, de tudo que constituía o éfode, era bem complexo essa roupa. Em cima do ombro ou das ombreiras tinham duas pedras, Urim e Tumim, luzes e perfeições. Olha que interessante. Urim, luzes. Tumim, perfeições. Então, era uma maneira de buscar a vontade de Deus. Sonho. Deus respondeu a Saul por sonho? Nada. Não. Buscou o Tumim, o Urim? Nada. Buscou os profetas? Nada. E o cabra era nervoso, queria a vontade de Deus, mas ele já perdeu o contato com Deus, desde o capítulo 15, versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante. Olha só a contradição. Para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: em Endor há uma mulher que é necromante, uma mulher que é feiticeira, que invoca os mortos. Versículo 8: assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas, e foi com ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Outras traduções diz pela feitiçaria.
e me faça subir aquilo que eu te disser. Olha que interessante. Me faça subir. Já vinha no conceito teológico do Antigo Testamento a ideia que o mundo dos mortos estava no lugar inferior. E nessa parte inferior estavam as duas divisões do mundo dos mortos, que é o Sheol, o lugar de tormentos, que é conhecido hoje como o inferno ou Hades, e o seio de Abraão, que era o lugar para onde iam os espíritos dos salvos. Então, o conceito do mundo inframundo já era bem claro, era bem patente na mentalidade religiosa e teológica do Antigo Testamento. Por isso que diz que me faça subir aquele que eu lhe disser. Verso 9. A mulher, porém, lhe disse: certamente bem sabes que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e adivinhos. A mulher tinha mais temor de Deus, a bruxa tinha mais temor de Deus do que o próprio Saul. Olha que loucura. Isso aqui é fantástico. A mulher aí está convertida. Ó. Eu sei que se eu mexer nesse negócio eu vou ser morta, porque Saul decretou morte para quem mexa com necromancia, que mexe com adivinho. E ela argumenta: por que me preparas uma armadilha à minha vida para me fazer morrer? Olha o verso 10, olha que chega a ser engraçado, mas não é trágico, dá vontade de chorar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele forçou a mulher, ele colocou um juramento entre ele e a mulher, que não ia acontecer nada errado. Agora, preste atenção no 11 e no 12. Disse-lhe então a mulher: a quem te farei subir? Olha só. Respondeu ele: faze-me subir quem? Quem? Samuel. Aí o negócio muda. Quando chega o verso 12, quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse: por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. Olha que interessante. A Bíblia não nos explica o que exatamente aconteceu depois que ela trouxe supostamente a pessoa de Samuel, porque no que ela pensa que está trazendo a Samuel, o que acontece? Ela se dá conta: epa, você é Saul, você está me trazendo problemas. Mas aconteceu algo, repito, a Bíblia encobre. O que aconteceu? Não sabemos, não dá detalhes. Mas imediatamente ela se dá conta que aquela pessoa disfarçada era o rei. Olha o verso 13. Respondeu-lhe o rei: não temas, calma, tranquila, sem estresse, não surta, né? Seria na linguagem, não surta. O que vês? Olha só a pergunta. O que vês? Olha a resposta, anota essa resposta aqui. Disse a mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Tem uma tradução que diz: vejo deuses no plural. E tem uma tradução que é da Bíblia de Jerusalém, que é exatamente como está no hebraico. Sabe o que diz no hebraico? Vejo demônios subindo da terra. O meu fala velho, um velho. Um velho. É porque é uma paráfrase, não uma tradução. Mas você vai encontrar deuses. Na Bíblia de Jerusalém, você vai ver demônios. Aí você descobre a palavra Hatbahaim no hebraico, que é exatamente demônios. Opa, então aquele ali não era Samuel? Vamos pensar aqui juntos, teologicamente? Vamos pensar teologicamente? Quem na Bíblia, depois de morto, bastou tocar os seus ossos e um soldado inimigo ressuscitou? Eliseu? Eliseu. Pastora Darlete! Mais 50 para mim. Já não preciso Essa fazer a prova mais. Boa negociação. Pastora Darlete, eu acho que ou ela se casou com um judeu ou é neta de judeus. Ela é uma boa negociante. Gente, eu tenho que conhecer a pastora Darlete pessoalmente, né? Para negociar uns negócios com ela. Eliseu, presta atenção, Deus não cuida dos seus servos até depois da morte? Como que cuida? Deus deu essa prova. Se os ossos de um servo dele já morto teve poder em ressuscitar um soldado inimigo, por que Deus não haveria de cuidar de Samuel, seu amado servo?
E por que Deus ia deixar na mão de uma feiticeira a manipulação do seu espírito? Deus não quebra princípios. Irmãos, os princípios de Deus são sérios e firmes. Então, jamais aqui poderia ser Samuel, mas um espírito maligno, que a teologia ensina como um espírito familiar. Então foi o espírito maligno que falou isso para ele? Uau! O texto hebraico implica num ventriloquismo, um espírito que tem a aparência e a forma de falar de Samuel. Porque Quando você fala, Samuel lhe disse, por que me tá me procurando? A gente entende que é o Samuel morto falando. Mas é é um ato de ventriloquia. Isso é muito normal no espiritismo. É. No espiritismo isso é super normal. Irmã, eu falo com tristeza. Hoje eu tinha, né, estão falecidas, 2 tias judias que enveredaram no caminho da feitiçaria e do espiritismo. E eu presenciei várias vezes uma das minhas tias invocando o espírito do meu falecido avô. Falava igualzinho ao meu avô, eu conhecia meu avô, igualzinho, e dizia, Luiz, eu te amo, meu neto. Eu ficava todo arrepiado, eu não era ainda cristão, eu tinha 6 anos de idade. E eu dizia, isso aí não é meu avô, não. Eu ficava todo arrepiado e com medo, né? Mas falava igualzinho, falava toda a minha vida. Porque Deus teve misericórdia de mim, teve, né? Porque, infelizmente, eu convivi 8 anos com essas minhas 2 tias que eram feiticeiras, espíritas. Elas eram kardecistas de mesa de centro e invocavam qualquer espírito de qualquer pessoa morta, um negócio feio. Eu presenciei isso por várias vezes, mas com 10 anos de idade. Eu conhecia Jesus Cristo. Amém. Nunca me esqueço, rapidinho, na semana seguinte, quando eu fui visitar uma delas começou a gritar, sai daqui! Quem é esse homem de branco atrás de você? E eu olhava assustado, como assim? Tem um homem aí de branco com uma espada desembainhada em cima do ti e dizendo, não toca nele, porque agora ele é meu. Eu falei, opa! Eu tive que falar isso para o meu pastor, minha tia está ficando doida, porque ela agora está me vendo acompanhado de um homem de branco com uma espada desembainhada do meu lado. Aí o meu pastor tinha 11 anos de idade, meu filho, é o anjo do Senhor que agora está com você. Então vai ser agora difícil você entrar na casa da tua tia e ela não ver a manifestação do... Irmãos, tanto que as minhas 2 tias pediram, não venha mais aqui, que o dia que você entra na minha casa, o santo não baixa. Aí eu cheguei a dizer, eu tinha 12 anos, mas baixa o santo de Israel. O santo de Israel não baixa, ele está do meu lado. Irmãos, é uma coisa louca, e eu olhava para os lados, eu não estou vendo nada, mas ele está aí, ó, com a espada de fogo, dizendo bem claro, não toca nele, porque ele é meu agora. Uau! Não sei se você crê nisso, mas eu sei que ele estava ali do meu lado, porque eu senti a presença dele. Eu tinha 12 anos, irmãos. Tanto que eu tive que quebrar, infelizmente, o meu relacionamento com as minhas tias, porque elas não aguentavam mais. Porque tudo dava errado na vida delas quando eu entrava. E elas ouviram a mensagem de salvação. Então, para resumir, que já passamos das 10 horas, ali era um espírito familiar, fora que esse suposto Samuel mentiu. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Não foi amanhã, foi no mesmo dia, 5 horas depois. O Senhor vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Então ele profetiza, o demônio é ousado ainda, gente? É ousado, mas aí ele mentiu. Que ele disse que amanhã, não está escrito no texto, mas ele morreu 5 horas depois, se suicidando. Amanhã e todos os teus filhos. A palavra filhos no hebraico é a tua descendência. Outra mentira do demônio, porque sobrou um na descendência de Saul. Lembram-se? Mefibosete. O menino que caiu do colo, né, da sua cuidadora e teve os seus pés aleijados. Irmãos, isso aí é tremendo. Quando a gente entra na profundidade do texto, a gente descobre que Satanás, ele é mentiroso, ele tenta fazer as obras. Pastor, que Satanás também erra na probabilidade dele, porque ele diz para Deus, tira tudo que você vai ver que Jó vai blasfemar. Toca na carne que Jó vai blasfemar, e Jó não blasfemou. Gente, era para ter corrigido os exercícios. Essa aula esquentou, a caldeira esquentou. Vamos fazer assim. Vamos corrigir na próxima aula, ainda temos mais 2 aulas pela frente. Esse assunto é
tremendo. Teologia do Obreiro, ela abre um leque fortíssimo. Glória a Deus por isso. Então, anote aí, nós voltamos de hoje a 2 semanas, né? Porque na próxima semana, como vocês já saberam que nós colocamos ali no grupo, né, a postagem, não teremos a nossa aula, mas nós voltaremos normalmente no dia 12 de outubro. Só lembrando que eu já falei no início, 3 matérias para trás, todos vocês já ganharam um bônus de 100 pontos. Então, 3 matérias para trás, vocês já têm 100 pontos na gaveta. Bonitinho para vocês, tá? E eu já estou providenciando um boletim com fechamento para entrega no dia 30. Ninguém vai ficar no prejuízo, tá? E eu quero agradecer as orações de vocês, tá? No dia 19, lembre-se, dia 19 de outubro, 2 horas da tarde, eu e minha família, para a glória do Senhor, depois de 20 anos, estaremos recebendo o nosso Green Card. Tá? E Ninguém profetizou isso, Aleluia. pastor, para o Senhor? Hein? Ninguém profetizou isso, pastor, antes? Uma criança de 7 anos de idade, no ano de 2004. Essa criança disse em simples palavras: Deus vai fazer uma revolução na sua casa e na sua família. Um fato parecido com uma tragédia vai machucar o seu coração, e desta aparente tragédia vai vir a sua bênção. E a criança fez assim, o seu documento. Na hora a criança foi usada com tanto poder, eu comecei a chorar. Meu filho estava do lado, duvidou. Quando meu filho viu isso acontecendo com o acidente da minha esposa, ele estava toda hora chorando, pedindo perdão a Deus. Senhor, eu não acreditei que através da boca de uma criança, 19 anos depois, ia se cumprir a palavra. E se cumpriu. A glória é para o Senhor, irmãos. Eu só estou dando 1%, só 1%, porque aconteceu tanta coisa ruim no meio do caminho que era para nós desistirmos e chutar o balde e não acreditar mais. Me permita para terminar. O teu milagre, aquilo que você acha impossível, improvável, não tem jeito, vai acontecer. Amém. Eu não sei para quem eu estou falando, se para todos vocês ao mesmo tempo, ou para um de vocês ou 2. Mas Deus vai fazer um milagre alcançar na sua casa. Amém. Olha para aquilo que você diz, não tem volta, não tem jeito, não tem maneira. É aí que Deus vai entrar, com o jeito, com a maneira e com o livramento. Amém. E essa classe aqui da quarta-feira vai ser a classe de testemunhos. Amém. Do meu, pastor, que é muito Nós mais vamos ter que abrir uma aula só para testemunho, porque eu tenho certeza que daqui, eu não sei quantos de vocês, tá? Eu não sei para quem eu estou falando da parte de Deus, Salamanagassúbias. Mas vai que tem uma pessoa, ou 2 ou mais, não sei quantas, mas Deus vai trazer aqui uma grande obra, um grande milagre. E o meu milagre eu fiquei quietinho, 20 anos, só chorando e pedindo, Senhor, se é da tua vontade, amém. Se não é, estamos aqui, tá? E Deus vai fazer na vida de 1, de 2 ou de 3 de vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Deus falou alguma coisa com você nesta noite, através da sua palavra, e vai continuar falando mais, tá? Voltamos dia 12, desejo obrigado pelas suas orações, vocês são parte da nossa vitória, uma parte importante, oraram muito, e eu agradeço a Deus de coração, e o mínimo que eu posso fazer é redobrar as minhas orações. Quero ver milagre na vida da pastora Darlete, quero ver milagre na vida de Isabelle e Alan, quero ver milagre na vida de Leandro e Angélica, quero ver milagre na casa da nossa irmã Fernanda, da nossa irmã Zandra e de seus filhos, quero ver milagre na casa do Kleber, quero ver o Kleber todo bobo, testificando de milagre, quero ver milagre na casa da nossa irmã Isabel, de toda a sua família. Irmãos, eu quero ter alegria de ouvir, pastor, Deus está fazendo um rebuliço na minha casa de milagre. Glória e cremos que isso vai acontecer ainda neste ano de 2023. O meu milagre ficou enterrado 20 anos, mas Deus está fazendo coisa linda e Deus vai ser glorificado na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu esforço. Você que já pagou a mensalidade de setembro, muito obrigado. Se você ainda não fez, tem até sábado. Se faz domingo, não esquece da multa de 10 dólares. Tá, mas obrigado mesmo pelo esforço, pelo carinho, pelo empenho que cada um de vocês tem colocado e o voto de confiança que vocês têm dado à Academia Bíblica Bereia. Quero orar por vocês, quero levantar as minhas mãos na direção de vocês, não apenas agradecer, mas pedir uma única coisa, que Deus aumente a sua fé,
porque aumentando a sua fé, vai abrir espaço para que o milagre, o sobrenatural, alcance a sua vida no tempo certo, na hora certa e na vontade de Deus. Pai, eu levanto as minhas mãos, como diz a tua palavra, que devemos levantar as nossas mãos sem ir e sem contenda, mas para decretar e para declarar à luz da tua palavra, em o nome de Jesus, que os teus filhos receberão no tempo certo, na hora certa e no modo de Deus, o milagre que eles tanto esperam. Eu não sei qual a necessidade do meu irmão Kleber, da minha irmã Isabel, do Alan, da Isabelle, eu não sei a necessidade da pastora Darlete, não sei a necessidade exata, a urgência do irmão Zandro e da irmã Fernanda, não conheço a necessidade, ó Deus, da minha irmã Angélica, do seu esposo Leandro e das suas filhas, mas uma coisa eu sei, que o Senhor vai aumentar a fé de cada um deles, desse povo que está aqui nesta telinha, Alamanagashuri Antalamanabia. Aumenta a fé, meu Deus, aumenta, que eles sintam um gigante da fé crescendo dentro deles. E eu tenho certeza que no tempo certo, na hora certa, no modo de Deus, vai acontecer o sobrenatural. E acontecendo, esse povo feliz, alegre, vai dar testemunho. Nós vamos separar uma aula de quarta-feira só para testificar. E eu quero te agradecer pela vitória, pelas vitórias, pelos milagres que os meus irmãos e irmãs já vão receber. No mundo espiritual já está nascendo milagre, já está sendo desenhado este milagre. Só falta agora o tempo de Deus ser realizado e o teu nome ser glorificado na materialização deles. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pelas orações que eles fizeram em nosso favor, pelo clamor. Senhor, nós não merecemos nada. Alguns disseram, pastor, você merece. Não, para que eu merecesse, eu teria que ter conquistado. Mas esse milagre não foi conquista nossa, foi conquistado lá na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Por isso, quem conquistou esse milagre foi Jesus de Nazaré. Nunca fui eu e nunca serei eu, porque eu apenas gemi, clamei, chorei e pedi. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, foi quem conquistou. Por isso, ele merece tudo, a honra, a glória, o poder, a majestade e a gratidão. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe esse período da próxima semana. Vai ser uma semana agitada, muito agitada, mas vai preparando tudo nos nossos exames de saúde, no processo da imigração, para que no dia 19 nós possamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ter a alegria de ir a Massachusetts, a Connecticut, aonde for necessário, levar o meu green card e até mesmo a minha família para dar o testemunho e dizer, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado. Oramos e nos despedimos na tua presença, agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. E amém, amém. A sua fé está sendo aumentada, né? Não se assuste, não. Não se assuste, não. Se começar a acontecer um mover estranho, Kleber, não fica assustado, tá, Kleber? Não se assuste se começar um mover estranho. Também, irmã Isabel, ó. Irmã Isabel, fica vigiando. Vai ter um mover muito forte e lindo aí na sua casa, na sua vida. Não se assusta, não, que é mão de Deus mesmo. Irmã Fernanda, vai ter reboliço aí na casa de cada um de vocês, porque o Senhor tem interesse em fazer o seu nome glorificado. Amém? Gente, muito obrigado. Terminamos com o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe
Beijo Amém. no coração de cada um de vocês. Bom descanso, boa noite. Beijo pra vocês. Volto a ver vocês dia 12 ou em qualquer momento em edição extraordinária. Muito obrigado a todos. Amém. A paz do Senhor, um bom descanso, um ótimo Pai do período de descanso, entre aspas, né? E voltamos no dia 12, se Deus quiser. Paz do Senhor a todos. Senhor. Obrigado. Paz.